Bom, então hoje, dando sequência ao estudo, né, do livro Libertação, nós estamos no sétimo capítulo, o quadro doloroso. E na semana passada a gente, na primeira etapa desse capítulo, né, a gente viu uma excursão do Eloy, do Gúbio e do André Luiz, porque eles tiveram uma certa liberdade ali do Gregório, e o Gúbio levou eles para aprender, para conhecer melhor algumas situações, porque eles viram os ovoides, né, aquelas formas já de perispírito totalmente já deformada, né, reduzida. E aí eles entraram num vale de sofrimento profundo, um vale enorme, pelo que eles descreveram, de dimensões, né, enormes de extensão e de quantidade de espírito sofredor naquelas condições muito grandes. E aí chegou no momento em que eles encontraram o Gúbio falou para que eles observassem uma senhora que estava ali e eles notaram três ovoides ao redor dela. E é no momento aqui em que eles vão agora prestar mais atenção e o Gúbio vai trazer alguns esclarecimentos sobre essa condição que os espíritos acabam chegando. Então ele falou ali, né? Descemos alguns metros e encontramos esquálida mulher estendida no solo. Gúbio nela fixou os olhos muito lúcidos e depois de alguns momentos recomendou-nos seguir-lhe a observação acurada. Vês realmente, André? Inquiriu Paternal. Percebi que a infeliz se cercava de três formas ovoides, diferenciadas entre si nas disposições e nas cores. Então isso é interessante também da gente ver. Esses seres ovoides, eles podem ter formas um pouco diferentes e cores um pouco diferentes, que me seriam, porém, imperceptíveis aos olhos, caso não desenvolvesse ali todo o meu potencial de atenção. Então ele só realmente reparou nisso quando ele prestou mais atenção, porque o Gúbio pediu uma observação acurada. Reparo sim, expliquei curioso, a existência de três figuras vivas que se lhe justapõem ao perispírito, apesar de se expressarem por intermédio de matéria que me parece leve gelatina, fluida e amorfa. Então é interessante que a gente comece a entender isso, né? São indivíduos ali mesmo, então são como cada um de nós. Só que um espírito que a gente já entende, né? A gente viu já em várias situações nas explicações, tanto do livro dos Espíritos quanto o estudo do Espiritismo nos mostra, né? Quando nós nos afastamos da lei divina, cometemos abusos e rompemos com as leis, nós adquirimos algumas deformidades. Então, um espírito culpado, ele pode vir com alguma zona do seu corpo atrofiada naquilo que ele abusou, no cérebro, na mão, na perna, no olho, nos órgãos genitais, seja lá o que for. Então, onde houve abuso, onde pode existir uma atrofia, uma deformidade. Agora, o que a gente está vendo aí é um grau de obsessão tão grande desses espíritos que eles praticamente se reduzem a essa forma ovoide, que é o que eles estão aqui descrevendo. Elucidou Gúbio sem detença. São entidades infortunadas, entregues aos propósitos de vingança e que perderam grandes patrimônios de tempo, em virtude da revolta que lhes atormenta o ser. Gastaram o perispírito. Olha aqui. Então, são espíritos extremamente revoltados, fixados na ideia de vingança e que acabam perdendo, na verdade, o tempo que teriam disponível, então, para fazer, aprender, para fazer o bem, seja lá o que for,
e estacionam, gastam o perispírito sob inenarráveis tormentas de desesperação e imantam-se naturalmente à mulher que odeiam. Então, olhem isso. São espíritos que têm um problema muito grande com aquela mulher. E então, o grau de obsessão é tão grande que eles colam, eles se fixam. Então, eles, como fala ali, né? Se imantam. Então, é uma atração como de imã natural à mulher que odeiam. Irmã esta que, por sua vez, ainda não descobriu que a ciência de amar é a ciência de libertar, iluminar e redimir. Então, ela também, de alguma maneira, não oferece condições para que melhore essa situação, que é uma via de mão dupla. Então, tanto os espíritos que odeiam ela, quanto ela tem responsabilidade naquela condição que está instalada nela. Ô Donato, boa noite, tudo bem? Não falei, não me interrompi aí porque eu estava no meio de uma linha de raciocínio aqui. Mas boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Marco. Obrigado. Então, essas são quatro espíritos ali, né? Então, é uma mulher e três ovoides, mas são quatro pessoas, quatro individualidades espirituais presas numa teia, que nós vamos hoje ter um esclarecimento maior. Esse quadro doloroso vai ser brevemente explicado, esclarecido para a gente por que essas condições, né? Auscultamos de mais perto a desventurada criatura. Assumiu Gúbio a atitude do médico ante a paciente e os aprendizes. Então ele chegou ali como se fosse um médico de uma residência, chegando, pegando um doente, cuidando do doente e explicando para os residentes, para os alunos ali, o que está acontecendo, como é que se cuida. A mulher sofredora, envolvida num halo de força cinzento escura, registrou-nos a presença e gritou, entre a aflição e a idiotia: Joaquim, onde está Joaquim? Digam-me, por piedade, para onde o levaram? Ajudem-me, ajudem-me. Então, ela percebendo alguém, ela solta aquilo que é o que incomoda ela. Ela está procurando esse tal de Joaquim, quer saber para onde levaram e pede ajuda para quem quer que se aproxime. O nosso orientador tranquilizou-a com algumas palavras e, não lhe conferindo maior atenção além daquela que o psiquiatra dispensa ao enfermo em crise grave, observou-nos. Examinem os ovoides. Sondem-nos magneticamente com as mãos. Operei expedito. Toquei o primeiro e notei que reagia positivamente. Então, existia uma reação por parte daquele ovoide ao toque, a presença ali do André indo um pouquinho mais, entrando um pouquinho nos limites daquele ovoide, daquele espírito, né? Liguei num ato de vontade minha capacidade de ouvir ao campo íntimo da forma. Então, da mesma maneira que nós vimos também o André Luiz lá nos primeiros livros sendo sendo ensinado ao André Luiz a capacidade de entrar na mente daquele espírito que estava ou dormindo ou passando por alguma dificuldade. Então, existe um desenvolvimento de técnica onde eles se aproximam e conseguem penetrar no pensamento. Então, o André Luiz, através da sua vontade, se ligou a esse campo íntimo. E assombrado, ouvi gemidos e frases como que longínquos pelo fio do pensamento. Então, olhem, aquela forma ovoide, apesar de não ter forma de um ser humano, de um espírito, como a gente poderia imaginar, lá dentro continua acontecendo o que existe dentro daquele espírito, um pensamento, uma fixação de ideia, talvez. E ele percebe o que emana daquele espírito. Vingança.
vingança, não descansarei até ao fim. Essa mulher infame me pagará. Repeti a experiência com os dois outros e os resultados foram idênticos. As exclamações assassina, assassina transbordavam de cada um. Após afagar a doente com fraternal carinho, analisando-a atencioso, o instrutor dirigiu-nos a palavra, esclarecendo. Joaquim será naturalmente o companheiro que a precedeu nas lides da reencarnação. Então, aqui agora o Gúbio já explicando. O Joaquim, que ela pergunta. Então, o Joaquim era o ex-marido dela, o companheiro, que a precedeu nas lides da reencarnação. Então, o Joaquim, já como o Gúbio, né, por já ser um espírito que tem acesso ou sensibilidade para isso, já entende, ou talvez conheça a situação, mas naturalmente o companheiro já reencarnou, já precedeu a ela que provavelmente terá que ir depois. Certo, já regressou à terra mais densa a fim de preparar-lhe lugar. A pobrezinha está esperando o ensejo de retorno à luta benéfica. Então, também aqui, mais uma vez, esclarecendo o que nós também estamos sempre buscando entender, né, e aprender com o estudo do Espiritismo, principalmente do Livro dos Espíritos e dessas obras. Todos nós reencarnamos. Quando nós já temos condições, nós identificamos as nossas faltas, nós participamos de um planejamento reencarnatório, escolhemos provas, conhecemos o que vai acontecer. Mas existem as reencarnações compulsórias, como já foi explicado na própria obra do André Luiz lá atrás. Então, existem espíritos que são mais ainda atrasados e não têm o livre-arbítrio ainda no ponto de poder decidir. Então, da mesma maneira que a criança não tem como decidir tudo o que ela quer fazer da vida dela, existe a intercessão dos pais. Um espírito nas condições como essa senhora também pode ser conduzido a uma reencarnação por necessidade, sem que ela entenda, sem que ela tenha noção do que está acontecendo. Ela só é conduzida porque isso é bom para ela. Senão ela continua nesse sofrimento infindo. Então o marido, o Joaquim, já reencarnou, está preparando o lugar e esse espírito está só na dependência de aparecer uma oportunidade para que ela reencarne e provavelmente vai ser uma reencarnação com muitas dificuldades, com muitas lutas, com muitas provas difíceis. Imaginem ela o que está vivendo aí, né? A gente tem uma noção que tipo de culpa que ela pode já ter, né? De responsabilidade de erros do passado. E aí o Gúbio segue descrevendo: vejo-lhe o drama cruel. Foi tirânica senhora de escravos no século que findou. Então agora o Gúbio já nos trazendo essas informações, trazendo para o André Luiz e ali para o Eloy, né? Então ela foi uma senhora tirânica de escravos, porque a gente sabe que a época da escravidão existiram os senhores mais tiranos, os menos sensíveis, né? Os que abusavam e os que também estavam envolvidos daquela maneira e que eram mais sensíveis ao ser humano. Mas ela não, pelo jeito, ela foi uma que eram daquelas que tratavam mal, verdadeiramente, os escravos. E aí o Gúbio segue descrevendo: percebo-lhe as recordações da fazenda próspera e feliz nos arquivos mentais. Então a fazenda dela ela era uma senhora provavelmente rica. Foi jovem e bela, mas desposou consoante o programa de provas salvadoras. Então, para que aqui a gente entenda também, essa encarnação dela também já foi uma encarnação planejada,
ela provavelmente já teve outras também experiências do passado com débitos adquiridos, e então já foi uma encarnação com um programa de provas salvadoras, que poderiam fazer com que ela, com o livre-arbítrio dela, enfrentasse uma situação e fizesse boas escolhas. Mas também a gente sabe que nós temos liberdade de fazer escolhas na direção errada e, consequentemente, arcar com aquilo que nós semeamos, plantamos, né, a cada um segundo as suas obras. Mas então ela foi uma jovem bela, rica e desposou um cavalheiro na idade madura que a seu turno já assumira compromissos sentimentais com humilde filha do cativeiro. Então ela se casou com um senhor que já tinha um caso com uma filha de um escravo. Então ele era uma pessoa que tinha um envolvimento sentimental com uma das escravas. E embora a mudança natural de vida a face do casamento, não abandonou ele o débito contraído. Então tudo bem que ele tenha tido uma história, mas ele poderia ter se casado também e não ter continuado a alimentar ou a vivenciar aquela aquela história afetiva com aquela escrava. Mas ele não abandonou. Então ele se casou e ele continuou então com a sua esposa e continuou com relações com essa escrava que ele tinha uma afinidade, pelo que a gente entende do texto, ele tinha compromissos sentimentais. Em razão disso, a pobre mãe e escrava, ainda moça, penitente e desditosa, prosseguiu agregada à propriedade rural com os rebentos de seu amor menos feliz. Então ele tinha inclusive filhos com essa escrava. Histórias que a gente sabe que existem milhares. Não é nem só daquela época. Ainda hoje a gente sabe que existem histórias parecidas como essa. Mas então esse é o quadro que a gente está aqui sendo descrito. E aí, com a passagem do tempo, a esposa, requestada e fascinante, conheceu toda a extensão do assunto e revelou a irascibilidade que lhe povoava a alma. Então, chegou um momento em que essa esposa, essa senhora, que é ela que nós estamos, na verdade, analisando, ela ficou sabendo do caso do marido com a escrava, dos filhos que o marido possuía com essa escrava. E ao invés de ela então reagir de maneira bondosa, obediente, resignada, ela mostrou a sua irascibilidade. Dirigiu-se ao marido colérica e violenta, dobrando aos caprichos que lhe exacerbavam a mente. A escrava sofredora foi separada de ambos os filhos que possuía e vendida para uma região palustre, onde em breve encontrou a morte pela febre maligna. Então ela obrigou serem separados e vendidos separadamente para poder justamente judiar. E essa escrava morreu logo, um tempo depois, pela febre maligna. Os dois rapazes, então, eram dois filhos que essa escrava tinha. Então a gente já começa a entender quem são esses três ovoides que envolvem essa senhora. E quem é o Joaquim? O Joaquim é o marido que tinha o caso com essa escrava. Os dois rapazes, metidos no tronco, padeceram vexames e flagelações em frente da senzala. Acusados de ladrões pelo capataz, a instâncias da senhora dominada de egoísmo terrificante, passaram a exibir pesada corrente no pescoço ferido. Viveram no passado sob humilhações incessantes. Eu quero aqui fazer uma observação para que a gente reflita. A gente ouve uma história dessa, dependendo do nosso estado íntimo, a gente às vezes acha até que
então isso se justifica. Puxa, com isso que ela fez para eles, então dá para entender o que eles estão fazendo de troco, né? Mas ou não. Porque dessa história de tanto sofrimento que a humanidade vivenciou na escravidão, quem são os pretos velhos que a gente muitas vezes recebe em reuniões mediúnicas, em mesas de luz? Senão estes que passaram por sofrimentos parecidos como esse, mas perdoaram, mas aprenderam a se iluminar pelo exemplo, pelas diretrizes de Jesus, e hoje conseguem vir e nos ajudar. Agora, existem inúmeros outros que não eram espíritos em condições de aprender com o sofrimento, de crescer com o sofrimento, e na verdade eram espíritos ainda menos esclarecidos ou menos experimentados que se revoltaram. Então, de situações difíceis, a gente sabe que existem várias possibilidades. Na verdade, basicamente duas: o caminho do bem ou o caminho da revolta, do mal. E estes foram os que padeceram, viveram humilhações incessantes. E no curso de reduzidos meses, caíram sem remissão, minados pela tuberculose que ninguém socorreu. Desencarnados, reuniram-se à genitora revoltada, formando um trio perturbador na organização ruralista que os expulsara. Então, espíritos que viraram ali trevosos, revoltados, se juntaram e não saíram da propriedade rural ali. Que foram expulsos, mas depois desencarnados, libertos, né, das correntes da encarnação, como espíritos, a eles tinham liberdade para fazer o que quiser. E então ficaram ali constantemente rodeando a fazenda. Rodeando não, vivendo na fazenda, né? Sustentando sinistros propósitos de desforço. Não obstante, convidados à tolerância e ao perdão por amigos espirituais que os visitavam frequentemente. Então, aqui, para que a gente não se esqueça que sempre existe outro caminho. Sempre existe o amparo, a visita de irmãos que nos querem ajudar, nos mostrando outra direção. O problema é que nós nos fechamos, ou espíritos se fecham. Então, apesar de serem convidados à tolerância e ao perdão, então, voltando, quem são os pretos velhos que nos ajudam, se não espíritos de luz hoje, que conseguiram passar por situações assim e aprenderam a tolerar, a perdoar, a ter calma, a acalmar, a cuidar, a curar, e vem nos fazer o mesmo convite, quando nós estamos em condições semelhantes. Mas eles não. Nunca cederam um tio nos planos sombrios em que penhoraram o coração. Atacaram desapiedados a mulher que os tratara com dureza, impondo-lhe destrutivo remorso ao espírito vacilante e fraco. Dominando-lhe a vida psíquica, transformaram-se para ela em perigosos carrascos invisíveis, utilizando todos os processos de luta suscetíveis de acentuar-lhe as perturbações. Então ela virou uma mulher perturbada, que provavelmente ouvia vozes, vivia a presença de um assombro. O que é uma assombração, se não muitas vezes exatamente um quadro como esse? E adoeceu ela por isso, gravemente, desafiando conselhos e medidas de cura. Então também ela foi convidada a encarar, a levar por outro caminho. E, embora socorrida por médicos e padres diversos, não mais recobrou o equilíbrio orgânico.
Arrasou-se-lhe o corpo físico a pouco e pouco. Incapaz de expandir-se mentalmente no idealismo superior, que corrige desvarios íntimos e facilita a cooperação vibratória das almas que respiram em esferas mais elevadas. Então, aqui mais uma vez nos deixando muito claro: existe sempre outro caminho. Mas ela não estava aberta, suscetível a olhar para cima. A desditosa fazendeira sofreu, insulada no orgulho destrutivo que lhe assinalava o caminho, 10 anos de mágoas constantes e infindáveis. Claro que possuía, por sua vez, amigos prontos a lhe estenderem generosas mãos por ocasião da morte do corpo que se tornou inevitável. Então, ó, é impressionante como os espíritos estão deixando claro aqui. Já repetiram aqui 3 vezes as oportunidades que esse espírito teve de não descer, de não precisar ir habitar essas trevas profundas que nós estamos vendo. Só que, contudo, quando nos enseguecemos no mal, inabilitamo-nos por nós mesmos à recepção de qualquer recurso do bem. Então, quem é responsável por isso? É punição de Deus? Não. O auxílio está sempre sendo oferecido. As oportunidades estão rodeando. Mas, como nós estamos estudando o livro dos Espíritos também, né, lá na casa no João Estela, né? E na questão 1006, se eu não me engano, o Kardec pergunta: a duração do sofrimento pode ser eterna? E aí os Espíritos dizem: ela é eterna enquanto durar o mal que aquele espírito está decidido fazer. Mas a partir do momento em que ele resolver fazer um caminho contrário, quer dizer, está sempre nas mãos do espírito sofredor inverter esse movimento. Então, o sofrimento ele dura enquanto dura a nossa resistência ao bem. Mas, e o contrário, então, enquanto também nós não nos voltamos, nós não nos habilitamos ao bem, nós cegos ficamos entregues ao mal. Não é por culpa desses obsessores, não é por culpa da falta de amparo divino. O instrutor fez ligeira pausa na narrativa e continuou. Exonerada dos liames carnais, viu-se perseguida pelas vítimas de outro tempo, anulando-se-lhe a capacidade de iniciativa em virtude das emissões vibratórias do próprio medo perturbador. Então, aí, quando ela desencarnou, aí ela ficou totalmente entregue a essas 3 entidades ali que queriam prejudicar. Padeceu muitíssimo, não obstante contemplada pela compaixão de benfeitores do alto que sempre tentaram conduzi-la à humildade e à renovação pelo amor. 4ª vez que eles estão falando aqui. E aonde que o espírito se entrega ao sofrimento? No orgulho, no egoísmo. Então, os espíritos do alto tentam conduzir a humildade, mas o espírito orgulhoso não consegue ceder. Mas o ódio permutado é uma fornalha ardente, mantenedora de cegueira e sublevação. Desencarnado, o esposo veio semilouco encontrá-la no mesmo invencível abatimento, incapaz de socorrê-la em vista das próprias dores que o constrangiam a difíceis retificações. Então o Joaquim, quando desencarnou, se encontrou com ela no mundo espiritual, mas ele estava em condições tão desequilibradas quanto ela. Então ele não tinha condições. Então ele também tinha aquilo que o conduzia a experiências com necessidades de retificação.
Os impiedosos adversários prosseguiram na obra deplorável e ainda mesmo depois de perderem a organização perispirítica. Então, olha aqui, chegou um momento que esses espíritos obsessores ficaram tão fixados nessa ideia que eles perderam a organização perispirítica deles. Então, o perispírito deles, que tinha uma organização, tinha um aspecto humanoide, foi se perdendo, tamanha a cristalização deles naquela prática do mal. Aderiram a ela, com os princípios de matéria mental em que se revestem. A revolta e o pavor do desconhecido, com absoluta ausência de perdão, ligam-nos uns aos outros quais algemas de bronze. A infeliz perseguida, na posição em que se encontra, não os vê, não os apalpa, mas sente-lhes a presença e ouve-lhes as vozes através da inconfundível acústica da consciência. Vive atormentada, sem direção. Tem o comportamento de um ser quase irresponsável. A infortunada criatura não parecia registrar as informações, ditas ali em voz alta, e que lhes diziam respeito, clamava amedrontada pelo auxílio do companheiro. Então, a conversa do Gubbio, do André Luiz, do Eloy ali, parecia que ela estava alheia a tudo isso, ela estava dementada mesmo. Ela só conseguia ficar fixada na ideia de pedir auxílio do Joaquim. Valia-me ainda do ensejo para algumas indagações. Então, o André Luiz, com toda aquela explicação, ainda pergunta ali, né? Diante deste quadro comovedor, como encarar a solução? Desfechei a pergunta direta. Gubbio, todavia, o observou muito calmo. Gastaremos tempo. A perturbação vem de inesperado. Instala-se à pressa. Entretanto, retira-se muito devagar. Aguardemos a obra paciente dos dias. Então, olha que interessante o que o Gubbio falou, né? A perturbação vem de inesperado, se instala rapidamente, mas para se resolver isso é com paciência, é devagar. Após uma pausa expressiva, acentuou: tudo me faz crer que os missionários da caridade já lhe reconduziram o esposo às correntes da reencarnação. E é de supor que esta irmã se ache em vias de seguir-lhe as pegadas a breve tempo. Naturalmente, renascerá em círculos de vida torturada, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo e partilhar-lhe as experiências futuras. Então, aqui a gente já vê um quadro, porque com uma história dessa, um espírito nessas condições, esse é um quadro que explica encarnações, reencarnações de histórias de sofrimentos muito grandes. Então você vê, às vezes, uma situação de alguém que nasce cheia de problemas, cheia de dificuldade, com problemas de saúde, com problemas de não conquistar, às vezes, condições financeiras, de problemas com os filhos, de problemas com tudo. E a gente, se não entende a reencarnação, a gente acha que então Deus foi injusto com essa pessoa. Mas aqui é uma das histórias que explicam que não existe injustiça nas condições reencarnatórias. Existem responsabilidades de atos cometidos, né, escolhas feitas em encarnações anteriores. E aí, então falou, então ela vai estar numa reencarnação difícil, enfrentando obstáculos imensos para reencontrar o ex-esposo. E aí o André Luiz completa, né, tentando entender, pintar o quadro, né? Os inimigos ser-lhe-ão filhos. Então esses três ovoides vão ser os filhos dessa senhora na próxima encarnação? E indaguei ansioso, quebrando-lhe as reticências. E o Gubbio fala, como não? Certamente o caso já se encontra sob a jurisdição superior.
esta mulher retornará à carne, seguida pelas mentes dos adversários que aguardarão junto dela o tempo de imersão nos fluidos terrestres. Então é uma ligação natural, como foi dito ali atrás. É uma atração como de ímã. Esses espíritos estão ligados pelo ódio. E a reparação disso tudo é através de uma nova encarnação. E esses espíritos que odeiam ela vão ser os seus filhos. E então aqui também a gente entende o porquê de muito, apesar de que é construído através da filiação, de um amor filial, né? Mas ao mesmo tempo misturado de sentimentos que alguns espíritos carregam de desentendimentos com os pais ou com as mães. Então, esses espíritos não vão chegar e vão ter uma vida, um sentimento já de repente, né, milagroso, sublimado. Eles ainda vão enfrentar dificuldades. Oh, exclamei profundamente espantado. Não se separará dos perseguidores nem mesmo para o regresso? Então o André Luiz está falando, puxa vida, será que não é melhor para eles que se separem por um tempo para se restabelecer, conquistar alguma coisa, para depois viverem uma experiência dessa maneira? Tenho acompanhado reencarnações que invariavelmente se fazem seguidas de cautelas especiais. Então, o André Luiz está falando, eu já vi alguns casos que são colocados alguns cuidados para que se crie condições de melhora para aqueles espíritos. Sim, André, concordou o instrutor. Reparaste nos processos em que funcionaram elementos intercessores de vulto, atendendo-se à nobilidade, à nobilitante missão dos interessados no futuro e com o auxílio divino. Semelhantes casos contam-se por milhões. Então, existem casos que existe uma intercessão, sim. Espíritos iluminados preparam de maneira diferente, mas talvez não exatamente na situação como essa. Contudo, existem ainda nos setores da luta humana milhões de renascimentos de almas criminosas que tornam ao mergulho da carne premidas pela compulsória do plano superior, de modo a expiarem delitos graves. Então existem milhões de casos que já existe algum merecimento, alguma condição de escolha para traçar uma reencarnação um pouquinho mais com alguns atenuantes, com algumas facilidades, mas existem outras milhões de reencarnações que obedecem a essa reencarnação compulsória, que é o que aquele espírito, aquele delito, aquele caso exige. Em ocorrências dessa ordem, a individualidade responsável pela desarmonia reinante converte-se em centro de gravitação das consciências desequilibradas por culpa sua, por sua culpa, e assume o comando dos trabalhos de reajustamento, sempre longos e complicados de acordo com os ditames da lei. Então, no caso dela, ela é responsável pelo desequilíbrio daqueles três e ela assumiu então, essa é a parte da lei divina num caso como esse. Ela assume a responsabilidade, vai ser um reajustamento longo e complicado, mas é assim que funciona num caso como esse. Compreendendo meu assombro, Gúbio considerou: por que a estranheza? Os princípios de atração governam o universo inteiro. Nos sistemas planetários e nos sistemas atômicos vemos o núcleo e os satélites. Então, é física. Essa senhora virou o centro de atração principal desses outros três satélites ali.
Na vida espiritual, os ascendentes essenciais não diferem. Se os bons representam centros de atenção dos espíritos que se lhe afinam pelos ideais e tendências, os grandes delinquentes se transformam em núcleos magnéticos das mentes que se extraviaram da senda reta em obediência a eles. Então, em tudo a gente vê isso, até com relação às amizades ou ao convívio que a gente busca no nosso dia a dia. A gente vai atrás daquilo que está sintonizado com a nossa forma de pensar, de agir, de buscar, de ter necessidade. Seja para o lado inspirador ou seja para o lado degradante. Elevamo-nos com aqueles que amamos e redimimos ou rebaixamo-nos com aqueles que perseguimos e odiamos. As afirmativas inspiravam-me profundos pensamentos quanto à grandeza das leis que regem a vida, e atento à meditação daquele instante, evitei novas perguntas. Então foi o suficiente para o André Luiz ter informação para que ele pudesse, então, agora ficar digerindo aquelas informações, né? O instrutor acariciou a fronte da criatura desventurada, envolvendo-a intencionalmente numa bênção de fluidos divinos e acrescentou: pobre irmã, que o céu a fortaleça na jornada por empreender. Seguida de perto pela influência dos seres que com ela se projetaram no abismo mental do ódio, terá infância dolorosa e sombria pelos pesames desconhecidos que se lhe acumularão incompreensivelmente na alma opressa. Conhecerá enfermidades de diagnose impossível, por enquanto, no quadro dos conhecimentos humanos, por se originarem da persistente e invisível atuação dos inimigos de outra época. Então ela vai padecer todo esse tipo de dificuldade, vai ter uma doença que ninguém vai saber descobrir. Terá a mocidade torturada por sonhos de maternidade e não repousará intimamente enquanto não oscular no próprio colo os 3 adversários convertidos, então em filhinhos tenros de sua ternura sedenta de paz. Então, é algo que a sua própria consciência precisa para se tranquilizar. Ela não vai estar em paz enquanto ela não colocar no colo esses 3 e poder começar a devolver um pouco de tranquilidade, de amor e de ternura que ela tirou do passado. Transportará consigo 3 centros vitais desarmônicos e até que os reajuste na forja do sacrifício, recambiando-os à estrada certa, será na condição de mãe um imã atormentado ou a sede obscura e triste de uma constelação de dor. O estudo era, sem dúvida, absorvente e fascinante, mas a hora controlava-nos o serviço e era imperioso regressar. Então, aqui termina esse capítulo, né, do quadro doloroso, em que o Gúbio nos mostra a situação em que essa senhora se colocou por escolhas pessoais. O sofrimento todo que por décadas ela está vivendo e o que é necessário acontecer através de uma luta também que ela vai ter que colocar ali em prática para poder começar a se redimir perante eles. Vai ser uma reencarnação de muita dificuldade, de muito sofrimento também, mas é o único caminho onde ela vai encontrar regeneração e paz verdadeira, né? E aqui então a gente encerra esse capítulo 7º e na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 8, que se chama Inesperada Intercessão. Mas por enquanto, hoje, então, nesse capítulo 7º, ali o quadro doloroso dessa senhora, alguma observação que vocês queiram fazer a mais, alguma dúvida que possa ter ficado? Não? Então é isso.
Então, maravilha, vamos agradecer a Deus, né, mais uma vez pela oportunidade da gente estar junto aqui, sempre buscando, né, nos fortalecer, nos esclarecer, para a gente ter condições sempre da nossa luta diária, né? Então, uma ótima noite para todos, uma ótima semana. Até a semana que vem. Até semana que vem. Fica com Deus. Tchau, Tchau, tchau. tchau.